Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje a gente vai estar falando aí de customização a nível de caractere, ok? Nas strings que a gente trabalha aí nos nossos aplicativos Android. É bem simples. Você provavelmente já deve ter trabalhado com customização a nível de bloco, quando você coloca aquele estilo lá no test view. Agora a gente vai mais a fundo trabalhando a nível, né, de caractere, que aí um exemplo do que a gente vai poder fazer é, por exemplo, colocar um emoticon no texto, né, corrido, e continuar com o texto e colocar mais emoticon, enfim. Isso tudo trabalhando com string. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui na lista de e-mail do blog para você receber o conteúdo em primeira mão. E logo depois se inscrever no canal, ok? Para estar recebendo o vídeo aí, o sinal, né? O sino a notificação de que tem novo conteúdo. E é isso aí. Também o nosso novo, esse conteúdo aqui, ó, que foi o último que eu liberei, que é o Flexbox Layout. Se você não conhece, entra aí para você conhecer. A gente vai estar utilizando ele nesse novo artigo também. Exatamente nessa parte aqui, ó, para montar essa telinha aqui, ok? É bem simples. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Antes de continuar com o nosso projeto, eu quero só mostrar uma coisa. Esses emoticons eu não fiz eles, eu baixei nesse site aqui, né? Eu nem conheço o proprietário. Eu só estou mostrando porque é gratuito. Eu baixei, você pode escolher o tipo, eu escolhi PNG, tem SVG, eu acho que tem JPEG também, enfim. Aí eu selecionei 16, baixei, e aí eu baixei PNG para me trabalhar com os tamanhos corretos, né? No caso dos folders drawable, eu utilizei o Assets Studio, exatamente essa funcionalidade aqui do Assets. Vou deixar os links aí no artigo para você estar acessando, porque é tudo gratuito e agiliza em muito um trabalho que a gente como programador tem que estar fazendo no Android, né? Principalmente quando se tratando de ícones e de imagens, a gente precisa de mais de uma versão delas, certo? Então, os links vão estar aí. Foi bem rápido fazer isso tudo, no caso, para 16 imagens, ok? Então, show de bola. O que é customização a nível de caractere? Quando eu falo isso, né, eu acho que é a melhor forma de explicar a gente descendo aqui, ó, estrutura, char sequence. Lembrando, né, antes de descer, que o conteúdo já está todo em texto, né? E eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, obviamente. Quando você estiver acessando esse conteúdo em texto, o vídeo vai estar aqui, completo, com o conteúdo, mesmo conteúdo do conteúdo em texto. E, enfim, esse aqui é o nosso último artigo. Os GitHubs, a gente vai estar trabalhando com dois projetos aqui, um de visão geral e um aplicando, né, essa customização a nível de caractere em um aplicativo que simula um contexto de um app real, que é, no caso, uma página de chat. Vamos voltar aqui, esse é o aplicativo real, né, simulando um contexto real. E aí, para a gente entender essa customização a nível de caractere, vamos vir aqui em estrutura, char sequence, e você vai ver que a gente tem um char sequence quando você está trabalhando com string, na verdade, você está trabalhando com a sequência de caracteres. E aí tem toda a estrutura, não é a estrutura completa, tá? Eu coloquei aqui o suficiente para a gente estar explicando como trabalhar com Spanables String no Android, certo? E aí a gente vem descendo aqui, já vou aqui na explicação. Esse camarada muito provavelmente você não vai utilizar diretamente, esse aqui é o que comumente você utiliza, né? Tende a ser, ele, por ser bem simples, a string, trabalhar com o tipo string é bem simples, porque você também não trabalha com marcações, que são permitidas a partir do span, perdão, e, enfim, você trabalha com um texto imutável, né? Então, quando você altera uma string, eu já falei isso aqui outras vezes, você na verdade criou um novo objeto, ok? E aí você tem um string builder, que você também provavelmente já deve ter trabalhado, para você ter texto mutável. Descendo aqui você tem a interface expanded que permite aí o trabalho também com marcações, certo? O que é marcação? Um exemplo de marcação é estilo, quando você coloca em negrito um texto. Esse camarada aqui, muito provavelmente você não vai estar trabalhando, que é o span de string, ele trabalha com texto não mutável, que é uma característica desse camarada aqui, e a marcação também não mutável. O que é marcação não mutável? Você não vai poder, por exemplo, tirar o negrito do texto, ou então colocar, já estava com negrito e ir lá e colocar itálico também. Você não consegue fazer isso quando você está trabalhando com o span de string. Não no mesmo objeto. Você vai ter que criar um novo, certo? E aqui vem a parte que a gente vai estar trabalhando aqui, né? A interface Spanable que permite aí a gente trabalhar com as marcações, os estilos, as funcionalidades extras que ficam vinculadas à string de maneira mutável. Então, esse camarada aqui, Spanable String, que a gente vai estar trabalhando nesse primeiro projeto de visão geral, ele permite, no caso, a gente não modificar a string, ou seja, a string é imutável, que é essa característica desse camarada aqui, porém, as marcações são mutáveis, a gente pode tirar, colocar mais de uma, mudar de posição, ok? No caso, a gente pode botar o negrito, o itálico, mudar a cor do texto, isso a gente pode fazer sem estar criando um novo objeto. E aí,
o mais lento de todos aqui, né? Mas também o mais, digamos, que permite fazer mais coisas sem a gente ter que criar um novo objeto, é o Expanable String Builder, que tem a característica de texto desse camarada aqui, ou seja, o texto é mutável, e a característica de marcação desse camarada aqui, ó, que permite tirar a marcação, botar a marcação, enfim, colocar mais de uma marcação. Então, esses dois aqui são os que a gente vai estar trabalhando. Eu deixei uma explicação aqui bem simples de cada um, para você entender. É importante você entender isso, cara, porque às vezes você está se limitando à estilização dos seus textos, da sua própria aplicação, por causa que você está achando que trabalhar a nível de bloco é a única maneira que você tem. O que é nível de bloco? Quando você coloca, deixa eu vir aqui, se eu não me engano eu botei um texto aqui, ó. Nível de bloco. Teste view, ó, você está aplicando estilo, mas você está aplicando estilo num texto completo. Aqui eu fiz uma gambiarra para mostrar um exemplo que você não deve fazer. Eu queria só um Android do texto, no caso, o Android inicial em negrito, o restante eu queria normal. E olha só o que eu fiz, certo? Não faça isso. Você tem as strings spam, né, essa, para lhe ajudar, no caso com o estilo, a nível de caractere. E aí você vai ver que a gente vai colocar imagem, a gente pode colocar link, ok? Para dar clique, enfim. A gente pode mudar a cor de background, a cor do texto, colocar vários estilos no mesmo trecho de código, no mesmo trecho de string, perdão. E é isso aí, né? Vou repetir, o texto está completo, não deixa de se inscrever, tanto aqui quanto aqui. E é isso aí, vida que segue. Vamos com o conteúdo. Estou com algumas classes aqui abertas, algumas páginas. Só um detalhe, eu vou estar apresentando alguns estilos aqui, vou estar fazendo para você ver melhor como funciona, mas aqui tem uma série de classes que você pode estar utilizando aí como marcação. É muito mais do que eu vou estar apresentando aqui. Aí você consegue até mais efeitos, ok? Porque são muitas coisas, não vale a pena eu mostrar passo a passo cada uma. Uma outra coisa que eu quase pulei aqui é o método setSpan, ok? A gente vai estar trabalhando nesse primeiro projeto com o Expanable String, mas em ambas as classes que a gente vai estar utilizando, a gente utiliza o setSpan, que permite aí, ó, a gente coloca o objeto de marcação, coloca o início, né, a string que vai estar recebendo essa marcação, no caso o primeiro caractere, até o último. Só que esse último aqui, na verdade, é start até end-1, né? Não, perdão. Nesse caso aqui, quase que eu errei por causa de um outro método que eu vou estar apresentando. Nesse caso aqui é realmente o conteúdo todo. Ou seja, se eu colocar numa string que tem 20 caracteres, eu colocar aqui 0 e aqui 10, a marcação vai pegar de 0 a 10, ok? Não é de 0 a 9. Então, é assim que funciona. As flags eu vou estar explicando um pouco melhor quando a gente chegar nelas, né? Quando eu começar a mostrar no código. Mas é importante também entender a questão das flags, para você não ficar perdido depois, achando que uma coisa que eu, logo no início, eu achei, por causa que a documentação não ajudou muito, era que isso daqui influenciava, na verdade, no texto que a gente estava colocando o estilo, mas na verdade as flags elas influenciam no texto que vai vir depois, né, do texto que já está com o estilo que a gente colocou já, ou no teste view, ou no edit teste, por aí vai. Vai ficar mais fácil entender quando a gente estiver codificando e mostrando o exemplo, correto? Então, explicado isso, esse é o coração do nosso projeto aqui, o setSpan, né, para trabalhando com customização a nível de caractere. Esse e as classes que eu já apresentei, as duas classes. Vamos ao nosso projeto. De início é isso que a gente tem, né? Você vai ver que eu tenho aqui um test view e um edit test, certo? Nenhuma customização está pegando, apesar dos nomes estar aqui indicando que elas vão sofrer. Aqui no nosso Gradle App Level não tem nada demais. Eu criei um projeto simples, lembrando que os links dos GitHubs vão estar todos aí no artigo. No nosso Android Manifest, tudo simples também. E aqui o nosso layout, nosso Activity Man, a gente tem o Screw View, e aí a gente tem um linear layout com orientação vertical, temos o Test View e o Edit Test, que é o que você já viu aqui, certo? Ok. Nossa Main Activity, bem simples, o nosso conteúdo. E aí a gente vai ter que, já vou adiantando para ti, criar uma nova Expanable String, e aí aplicar todas, né, de acordo com o que está informando aqui, a gente vai aplicando o estilo, né, ou até mesmo a funcionalidade, o clicável, o URL, e aí sim a gente vai enxergar o poder de trabalhar com strings spam. Isso se você já não conhece. Trabalhando com teste view e edit teste. E é isso aí, vamos partir aí para os algoritmos. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um expanable string, exatamente com esse conteúdo aqui. Então, vou vir aqui, expanable string, chamar de string estilizada, new expanable string.
E aqui eu vou colocar conteúdo. E aí eu vou pegar esse camarada aqui e vou colocar aqui. Pode ser que com o test view não funcione quando você comece a aplicar os estilos aqui. Então você pode vir aqui no seu main activity, ou activity main, perdão, e forçar isso, colocar aqui, ó, Android, spam, perdão, buffer type, aí você coloca lá Spanable. O que você vai estar fazendo é forçando, né, o trabalho com Spanable, né, com marcação estilo em string no test view, porque por padrão, né, por otimização, ele não trabalha dessa forma com o Spanable, ok? Você pode fazer isso também aqui, ó. Você vem aqui, coloca typeface, perdão, é test view, buffer type e aí Spanable. É uma outra maneira de você trabalhar, né, forçar o test view a entender uma Spanable string, certo? Então, já vou até deixar dessa forma aqui para a gente já não ter problema nenhum. E vamos lá, nossa primeira estilização, eu já coloquei aqui o index porque a gente precisa disso quando a gente trabalha com o método setSpan, que é da interface Spanable, correto? Então, eu vou customizar esse camarada aqui, ampliar o tamanho dele em 2 vezes. Aqui coloca setSpan, certo? Nosso primeiro argumento é a classe. No nosso caso, a gente vai trabalhar com new relative size span. Vou colocar aqui 2f, que é 2 vezes o tamanho do texto em fonte, né, o tamanho da fonte atual. E aí, início do caractere 0 até o caractere 11. E aí, falta o último argumento, que eu vou colocar aqui, expanded, span, inclusive, inclusive. O que eu quis dizer? Que quando eu coloco inclusive, e o texto foi apresentado com essa característica aqui, com essa marcação, ou até mesmo com outras, que, enfim, a marcação está inclusive, quando eu começar a digitar aqui, por exemplo, 2, esse 2 vai ter a marcação que é texto, um texto com esse tamanho aqui, né, um tamanho duplicado. Por quê? Porque eu coloquei inclusive aqui. Aí se eu voltar aqui e colocasse 2 aqui, ó, 2, ele também estaria com essa marcação aqui, com esse estilo. Por quê? Porque eu também coloquei inclusive aqui. Entendeu? Que essa flag ela é aplicada, né? Ao menos nas que eu utilizei, eu não utilizei todas porque são várias. Elas eram aplicadas no texto posterior, né? No texto posterior ao que você já colocou com estilo. Então é o que vem depois que elas acabam sendo aplicadas. A documentação não está muito clara sobre isso, eu consegui isso, no caso testando e também lendo as fontes que eu utilizei para montar esse artigo, certo? Então é assim que funciona. Eu só tive um probleminha quando eu trabalhei com edit test, quando eu trabalhei com bullet. Aquele bullet de lista, quando eu fui colocar ele em um texto, ele funcionou, eu coloquei exclusivo, certo? Também funciona. Ele funcionou sem problema no test view, o bullet apareceu, ok? Opa, aqui é um X. Só que no edit test ele não apareceu, né? Deve ter uma explicação para isso. Mas enfim, não é nada que afete o entendimento aqui de como trabalhar com string estilizado a nível de caractere, certo? Então a gente já conseguiu esse estilo aqui, ó, de 0 a 11. E se o texto continuar aqui ou aqui, a gente vai ter o estilo aplicado ali também por causa da nossa flag final. Mais flags, você pode vir aqui em Spanable, acho que até aqui é apresentado, e tem aí, ó, as flags que você pode estar utilizando. Eu vou fechar aqui porque eu vou deixar aqui embaixo no artigo, tem o link, eu vou vir em fontes, para você visualizar expanded aqui. A explicação de cada uma, né? São várias constantes, e tem as explicações aí para você estar entendendo como utilizar. Mas eu vou já te assegurar que provavelmente você vai ficar aí em 99% dos casos com essas aqui, ó. Exclusivo, inclusive. Né? São as que eu andei utilizando e as que quando eu fui estudar eram as que mais eram utilizadas. Então, show de bola.
Vamos voltar aqui ao nosso projeto. Já conseguimos colocar aí o texto duplicado, texto largo, agora nós temos que colocar o negrito. O negrito a gente utiliza aqui, ó, a Style Stem. E aqui a gente vai utilizar o Bold, Typeface, Bold, okay? E a gente consegue o negrito. Obviamente que tem que colocar o index correto, mas se eu fizer isso aqui, funciona. O que vai ter vai ser o seguinte, vai ser um texto grande, duplicado, né, o tamanho, e ele também vai ter o negrito aplicado a ele, o estilo negrito. Eu vou continuar com inclusive, só vou mudar aqui o index, que é 13, certo? A 20. Show de bola. E agora, né, eu vou aproveitar esse texto negrito e vou colocar nele um bullet de lista. Você vai ver que a gente também consegue fazer isso. Aqui eu vou trocar, vou colocar bullet, span, e aqui o argumento que a gente utiliza é a distância do bullet, né, aquele pontinho de string. Bullet é esse camarada aqui, ó. Eu tenho vários nesse mesmo artigo. Deixa eu vir aqui naquele char circles. Isso aqui é o bullet, essa bolinha aqui, certo? Eu não fui a fundo para saber se eu consigo colocar imagem, esse tipo de coisa, mas deve ser possível sim. Né? Eu só queria colocar o bullet para, nessa visão geral, mostrar que a gente também consegue fazer isso utilizando uma classe span. E aí, bullet aqui eu coloco o espaço, vou colocar 10 pixels, é em pixels. Né? Então se você quiser trabalhar com dependência de pixels, você vai ter que criar um método que converte. O espaço é esse aqui, ó, é o gap. Se colocar 30, ele vai estar aqui, o outro aqui, e por aí vai. O texto, né, é o espaço entre o bullet e o texto. Vou permanecer com... Foi aqui que eu tive problema no edit test. Aqui eu vou colocar inclusive e exclusive. Você vai entender melhor esse inclusive e exclusive quando eu estiver trabalhando com as imagens, né? Aqui eu não tive muito efeito não. Porque se você coloca uma imagem, porque tem como colocar imagem no texto, vamos voltar aqui. Você coloca uma imagem, o texto, a imagem, e coloca ela inclusive, ou ao menos inclusive no final, né? Se você continua digitando no edit test, você fica travado, você não consegue passar, porque o seu teclado não consegue montar uma imagem, o caractere de uma imagem, correto? E aí você não consegue passar, né? Não continua o texto. Então você tem que tomar cuidado com isso, quando é um tipo de caractere que não tem como ser, não é uma letra, não é um número, um acento, que não tem como ser feito com o teclado, eu percebi que a melhor opção é você trabalhar com exclusive, certo? Só que eu tive um problema com o bullet, como eu falei. E aí eu deixo como? Eu deixo inclusive, exclusivo, porque primeiro que eu tenho certeza que o texto que vem depois dele, ele já vem inclusive, e é um texto, né, com uma formatação que é aceita. E, enfim, esse camarada aqui eu não tive problema quando eu utilizei o inclusive exclusivo, com a digitação anterior e a digitação posterior, certo? Então, assim funcionou, show de bola. Então, tá ok. Agora falta o sublinhado. O sublinhado, ele tem uma classe para ele, né? Deixa eu vir aqui. Para evitar a fadiga, eu vou copiar esse trecho. Não precisava, poderia ter copiado esse aqui. Só colocar aqui underline. Underline span. Não tem argumento algum. Né? Você vê, ó, só lembrando que aqui eu apliquei o bullet no mesmo texto, tá? Só que na verdade eu posso fazer isso aqui, ó. 13, 13. Eu só quero aplicar em um caractere, né, em uma posição, que é inicial. Então não preciso de pegar, eu posso colocar aqui dentro, né? É um estilo que está sendo aplicado dentro desse conjunto aqui de 13 a 20, só que só no primeiro caractere, que é o 13. Aqui já é outro, ó. O sublinhado é de 22 a 32. Vou colocar aqui 22 a 32. Vou permanecer com inclusive, então já colocamos sublinhado. Infelizmente, se eu mudar aqui, né, a visão para design, não dá para ver, principalmente porque está no Java Code, né? Tem que estar no XML. Show de bola. Nosso próximo passo aqui é o itálico, que, cara, é a mesma coisa desse camarada aqui, ó. Exatamente, a gente vai mudar para itálico. Você já deve ter percebido quando você testou aí ou viu eu testando aqui. Então tem esses daqui todos. Na verdade, esses dois aqui. Vou colocar itálico. Como eu falei, eu vou estar apresentando algumas classes aqui, né? A gente está aplicando aí a marcação, o estilo, a string. Tem várias outras que você acessa aqui, ó. Vou deixar o link aí no artigo. Você também já está vendo o link aí. Então, voltando aqui, estamos com o italic, só tem que ajeitar o index.
que é de 34 a 41. Show de bola. O próximo é o removido, ou aquele que tem um traço no meio do texto, que é muito utilizado em blog para apresentar que é um conteúdo que foi removido. Então, esse aqui também tem uma classe só para ele, que é a Strike Through Span. Não tem parâmetro nenhum de entrada, argumento, aliás. Show de bola. Vamos só alterar aqui. Removido é 43 a 51. 43 a 51. E eu vou permanecer com inclusive, inclusive. Eu quero que o texto continue com a formatação se o camarada partir dos limites, né? Os limites são, no caso aqui, o caractere 43 e o caractere 51. Perdão, que estão nessas posições. E agora a gente vai, depois do removido, para o destacado. O colorido, perdão. O colorido também é bem tranquilo. A gente trabalha com mais de uma classe nesse caso. A outra classe é a color, 53 a 61. Vamos vir aqui. Vou colocar aqui, ó, foreground, color span. Eu venho aqui, coloco color. Vou colocar red, vermelho, certo? Vou permanecer com inclusive, inclusive. A outra, se eu não me engano, é background, destacado, né? Que pelo meu texto está branco, eu vou colocar aqui um destacado azul, blue. Não é foreground, que agora é background, certo? Opa, perdão, voltando. Background, color span. 53, 61, agora é 63 a 72. Inclusive ainda. E aí a parte também que pede um pouco mais de código, que é SM2, SM2. Eu coloquei os dois aqui, porque meu objetivo, na verdade, é pegar esse dois aqui, ó, e colocar ele acima da baseline, e esse aqui abaixo da baseline. Só que a gente vai estar trabalhando aí com o equivalente às tags, né? Esse camarada aqui vai ser equivalente à tag sup do HTML e esse daqui é equivalente à tag sub, certo? Se você já utilizou, esse camarada coloca o texto acima e esse aqui o texto abaixo da baseline. Então, vamos lá. Já estamos aqui 63, 72, inclusive, background, show de bola. Agora eu vou vir aqui e vou fazer essa adição. Aqui a gente utiliza um camarada chamado superscript span, né, para colocar o texto acima da baseline. Não tem argumento algum. Vou permanecer com inclusive. Só um detalhe, dessa vez a gente não está aplicando estilo a esse camarada aqui. É somente ao 2. Ó. Opa, se você vir aqui, eu coloquei aqui, ó, 77 a 78. Certo? Vou colocar aqui 77, 78. E aí, obviamente, vou deixar inclusive. Eu vou ter que fazer o quê? Ele só muda a posição do texto na baseline. Ele não muda o tamanho. Eu vou colocar aqui novamente, lembra que a gente utilizou o Relative Size Span para um texto grande? A gente não tem uma classe texto largo, né? Ou então large text. A gente tem que ir lá e colocar um Relative Span para mexer com o tamanho da fonte em relação, né, ao tamanho atual. Então vou pegar outra vez esse camarada aqui e vou colocar aqui o 0.5. Você coloca F porque ele está esperando um float. E o padrão é double. Então você coloca o F para deixar explícito que é um float que você está trabalhando, porque o float ele não cabe dentro do double, o double é maior, certo? Perdão, o double não cabe dentro do float. Vou permanecer inclusive. Show de bola, temos o superscript. Então essa estilização foi para o mesmo caractere, que é o 2. E agora seguramente eu venho aqui e coloco o superscript para simular, no caso, a tag sub do HTML. Inclusive, mesmo tamanho. Só tem que mudar aqui o index, que no caso é 83 e 84.
show de bola. E aí a gente vamos continuar, no caso, trabalhando aí com o URL. A gente pode fazer até um primeiro teste para ver como já está, né, o nosso trabalho com a nossa string estilizada. Então vamos a esse primeiro teste. Antes de prosseguir com a execução, vamos só fazer uma correção aqui. Aqui é 83, 84, certo? Então, só uma dúvida que deve estar surgindo aí é que aqui eu coloquei a mesma posição e aqui eu coloquei diferente, sendo que só um camarada está sendo customizado, certo? Então, dessa vez aqui a gente está adicionando um item, ok? Um bullet span. Aqui, na verdade, a gente está customizando um texto que já existe. E por algum motivo, quando eu colocava só a posição do 2, ele não funcionava, tá? Ele simplesmente não funcionava. Então, colocando assim, uma posição 83, 74, no caso do 2 do subscript e no 77, 78, que é a posição do 2 e a posterior, ele funcionava, ok? Então, vamos seguir assim. Vamos executar. E tá lá, no test view está funcionando até aqui, a gente vê, né? No SM2. Show de bola. E aqui no edit test também está funcionando. Lembra do inclusive, inclusive? Vou colocar aqui, ó. Vou digitar. Ele continua colocando, certo? No caso, o estilo, ó, ele permanece. Então aqui também vai ficar bem estranho, mas ele vai continuar. Então show de bola, agora vamos para o URL. Vamos copiar aqui. O URL é bem simples, só tem um porém. Corrigir aqui, que é o URL spam. Eu vou colocar aqui um blog mesmo. Certo? Só que no test view, deixa eu pegar aqui o texto correto, que é o URL 86 a 89. Né, o index 86 a 89. Qual é o porém aqui, né? O porém é que no test view, esse camarada não vai funcionar o clique, nem mesmo no edit test, porque as outras opções que a gente tem, que colocam um clique no test view, no edit test, né, permite que o clique, por exemplo, abra uma nova página, ou, enfim, gera um listener de clique, né, dispare o clique, ele precisa do movement. E esse camarada não é adicionado quando a gente coloca um clique, né, ou uma URL spam numa string que vai ser vinculada ao test view ou edit test. O movement, provavelmente você nunca, movement method, provavelmente você nunca ouviu falar, porque a própria API, né, a própria documentação do Android pede para a gente não trabalhar diretamente com ela na nossa API, na nossa aplicação, que ela já é colocada pelos frameworks de clique e por aí vai, de scrolling do Android, né, frameworks e APIs. A gente não deve trabalhar, no caso, diretamente com ela na nossa aplicação. Para a gente conseguir fazer com que esse clique funcione, um outro listener de clique que a gente vai estar colocando aqui, a gente tem que adicionar esse camarada no test view e no edit test. Então você vem aqui, ó, coloca na verdade uma classe que vem da hierarquia do movement method, perfeito? Então você vem aqui em set movement method, o que a gente precisa é do link movement method get instance. Vamos colocar para os dois, edit test também. Agora sim esse camarada funciona, né? Esse aqui vai funcionar. Sem ele não funciona, você vai ficar lá, ele vai ter o estilo de um link, né? Utilizando aí a cor do seu accent color, do seu aplicativo, mas ele não vai ter funcionalidade nenhuma, vai ter o sublinhado e tudo mais. E agora a gente vai colocar outra versão de clique para esse camarada aqui, que enfim, também é bem simples. A gente vai ter que criar primeiro click label spam, click label spam, new click label spam, certo? E aí você viu que essa versão aqui é bem limitada, porque ela diretamente vai abrir uma URL e você não pode, por exemplo, abrir uma activity. Você tem que fazer esse tipo de coisa. Até poderia, por exemplo, se você tentasse aqui uma URL, enfim, uma URI, né, que no caso o seu Android Manifest estivesse respondendo, né, um filtro de intent estivesse respondendo a ele. Mas eu nem cheguei a testar por causa que tem essa versão aqui, ó. Então aqui eu só testei com a URL convencional. E com esse camarada aqui você consegue, por exemplo, abrir uma activity se for necessário. Então vou colocar um toast, make test, show. E aqui, obviamente, contexto.
Qual o nome da classe? Wikitoast short. Show de bola, agora a gente tem que fazer esse vínculo aqui. Só colocar esse objeto. Continuar trabalhando com inclusive em ambos os casos. Só que agora o posicionamento é 91, 99. Certo? E agora a gente vai para a parte de fonte. Então a gente vai ter que baixar uma fonte. No caso eu já baixei uma fonte. Colocar aqui no aplicativo, o que você vai fazer? Você pode baixar a fonte aqui, ó. Eu utilizo muito esse camarada. Google Fonts. Aí você escolhe uma fonte qualquer. Eu utilizei a Pacífico. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Pacífico. Exatamente essa fonte. Você baixa ela. Como é que você baixa? Eu vou clicar aqui, ó. Vamos voltar. Eu acho que eu não consigo acessar aqui a URL da fonte. Vou adicionar ela. Vou vir aqui. Você vai ter essa URL aqui, ó. Você pode seguramente vir, copiar. Vai abrir aqui o CSS com várias fontes do tipo Wolf 2. Você vai copiar a Latin. É ela que funciona, tá? Você vai copiar esse camarada aqui, ó. Como o seu browser não vai reconhecer essa extensão, ele vai fazer o download. Então copia, cola aqui, ó. E ele vai fazer o download. Depois você vem num site desse aqui, ó. Você coloca assim, ó. Wolf 2 TTF. A gente vai utilizar o tipo TTF. O TTF e o OTF funcionam. Eu não testei outros além desses três. Wolf 2, TTF e OTF. Aí você clica aqui, obviamente. Concorda com os termos aqui, condições, enfim. Yes. Escolhe a fonte e converte. Ele vai fazer um download para ti da fonte. Aí você vai pegar essa fonte que você vai fazer o download aqui, vai tirar ela do zip que foi baixado, enfim. Vai vir aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. No IDE, coloca Project. Vai expandir o projeto, Span, Source, Main. Em Main você vai clicar com o botão direito, New, Directory e vai colocar lá Assets. Eu já criei esse folder, por isso que ele está reclamando. Aí você vai clicar em OK. Depois que criou o Assets, você vai vir aqui e vai copiar o seu TTF que você criou, que você gerou, e vai colar aqui, certo? Ctrl C, Ctrl V, só fazer isso. Eu vou voltar para o Android porque eu já fiz isso aqui, ok? E aí sim a gente vai estar apto para trabalhar com fonte personalizada, né, customizada, no nosso aplicativo utilizando Spawn. Então vamos prosseguir. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova classe, Custom Type Face Span, que vai estender Extends Typeface Span. Ok? A gente vai criar um construtor aqui. Na verdade, esse construtor aqui, ó, que eu vou colocar Typeface. Alguns complaints de parceria, blá blá blá, não precisa de criar o creator aqui. No nosso caso não vai ter efeito nenhum, pode permanecer dessa forma. Eu vou colocar aqui um private typeface new typeface. Sabe a typeface? New typeface. Certo? E sobrescrever dois métodos. Update draw state. Ok? Update draw measure state. E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó. Paint. Set. Typeface. E coloca o seu new typeface. Seguramente pode fazer isso. E aí, show de bola. A gente já pode trabalhar aí com a definição do typeface. Só esse camarada aqui que tem que receber esse typeface aqui.
Agora a gente volta para o nosso main activity. Coloca aqui typeface. Vou chamar de face. Typeface. Create from asset. Get assets. E aí o endereço quando está dentro do assets, que no nosso caso é só o nome da fonte. Tá? Coloco a extensão também. Show de bola. Agora a gente pega e utiliza aí o nosso string estilizado para colocar o nosso custom typeface. New custom typeface span family. Não vai utilizar para nada, que é uma customizada. E aí só coloca o face. Show de bola. Agora é só acertar aqui o index, fonte customizada de 101 a 118. Aqui no artigo eu coloquei uma versão mais aprimorada. Eu vim aqui, fonte customizada, que ela também trabalha, ó, caso você queira manter, né, o estilo de negrito ou itálico da fonte atual, ela também trabalha isso aqui, ó, certo? Então deixei comentado para ti, caso você precise, e é ainda dentro da nossa custom typeface span. Show de bola. Feito isso, agora a gente tem aqui o ícone, uma maneira de trabalhar com ícone, uma maneira de trabalhar com emoticon. No caso, das duas maneiras, perdão, colocar a imagem ao texto, só que de maneiras diferentes. Eu vou colocar aqui direto o conteúdo, para a gente não perder muito tempo, porque eu ainda tenho que ir para o exemplo utilizando o chat, correto? Então eu vou vir aqui, eu vou pegar as duas maneiras, aqui tem a versão de fonte, enfim. A primeira é essa, ok? Vou só colocar aqui, utilizando um drawable, caso você precise. Eu estou utilizando aqui uma versão que ela não funciona abaixo da API 21. Né? Aqui funciona abaixo da API 21, por exemplo, é essa daqui. E aí você escolhe qual que você quer utilizar. O código de verificação de versão de aplicativo, né, de Android, perdão, é bem simples. Então, se você ficar com dúvida desse código, não faço a mínima ideia como é que faz, pode perguntar aí embaixo, né, nos comentários que eu coloco para ti. É coisa tipo de 3 linhas. E aí, inclusive, né, perdão, aqui é inclusive exclusivo, certo? Essa é uma maneira de colocar a imagem eu já tenho ela aqui. Ela está em drawable, aqui ó, todas as versões. Eu coloquei uma imagem de 14 dps, que aí no caso eu uso esse site aqui, ó. Deixa eu vir aqui para facilitar para ti. Pixel to dp. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu utilizo sempre as 4 opções que a gente deve estar trabalhando. Eu coloquei 14, eu crio uma imagem com tamanho XHDPI, 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 HDPI e MDPI. São essas 4 que você precisa ter. Essa daqui, se eu não me engano, é só para o ícone do seu aplicativo. Né? Você não utiliza outras imagens para essa versão aqui. E esse aqui não é mais suportado. Né? Então, é isso aí. Eu tenho essas 4 imagens, no caso em pixels, definidas aqui no nosso aplicativo de teste que vai estar no GitHub. Então, essa é a versão utilizando o drawable, certo? E agora, voltando aqui, a versão utilizando o bitmap, que é a que a gente vai estar utilizando lá no nosso exemplo de chat, que é muito mais simples, no meu ponto de vista, principalmente como a gente vai estar pegando, no caso, a imagem direto de um image view. Então a gente não vai conseguir utilizar a versão do drawable, a gente utiliza a versão do bitmap, que é mais simples. Na verdade, a gente consegue também utilizar o drawable. Enfim, feito isso, o que nos falta agora é um teste, para ver se está tudo funcionando, ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Nem precisa mais com essa nova versão do IDE, só vim aqui executar. Então tá lá, show de bola. Olha a fonte customizada, que show de bola, né? Vamos digitar aqui para ver se continua. Continua. Muito show de bola. Na imagem vai continuar por causa do exclusive, tá? Se fosse inclusive ele não continuava, ele travava. Pelo menos nos meus testes ele travou. Show de bola, agora vamos testar o clique no link. No clicado. Funcionou. E obviamente aqui vai ter a abertura do browser. Bom, deveria ter, tá aí, né? A gente não vai continuar, vamos voltar, certo? Enfim, conseguimos pelo menos nessa visão geral aplicar aqui as conversões não, perdão, as marcações dos estilos. Só um detalhe, que se você for pegar
o texto do test view e quiser continuar trabalhando com ele, não esqueça de colocar aqui, no caso quando você quer acessar, não aqui, mas na tag, você ir lá e colocar, né, o buffer type disponível. Se você não fizer isso aqui, você não consegue fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, para pegar o texto desse camarada, você vir dar um get test, que é um SHA-sequence, e aplicar o disponível. Você não consegue. Deixa eu colocar aqui alguém recebendo. SS. Ele vai dar um cast exception. Ele não vai conseguir converter porque ele vai falar que o que ele tem aqui é uma string. Ele não consegue converter. Então você tem que fazer isso daqui. Se você precisar de acessar o texto do test view e depois aplicar o exponable, você coloca isso daqui na tag. Certo? Ou então, quando você for definir o texto no test view, você coloca essa versão aqui, porque depois quando você for acessar, você não precisa de ter isso daqui na tag. Correto? E outra coisa que eu quero falar é sobre a persistência. Se você for persistir o dado, no caso a string, toda vez que você precisar de fazer isso daqui, eu vou pegar string inicializado, persistir e de alguma forma, implícita ou explícita, você tiver de chamar o toString, você perdeu toda a marcação de estilo, né, de clique, enfim, ela é perdida, porque a string só trabalha com texto imutável, ela não trabalha com marcação, é a partir do expand que tem marcação. Ok? Então, se você for precisar de salvar um texto numa persistência em string, coloca códigos que vai permitir você, por exemplo, depois quando chegar nesse trecho do texto destacado, identificar que ele está destacado em azul e colocar o destaque em azul antes de apresentar ao usuário na tela, certo? Ou então você pode salvar o objeto. Se você estiver trabalhando com uma persistência que permita salvar objetos, você salva o objeto direto, que aí ele vai salvar com as marcações também, correto? Então, feito isso, a gente vai seguramente agora para o nosso projeto de chat, que está parcialmente pronto. A gente só vai precisar de colocar a habilidade, a possibilidade de ter os emoticons no texto. Então, vamos aí. Vou estar dando uma visão geral aqui do nosso projeto de chat. Na verdade, é só uma página, né, onde somente eu consigo comentar, só para mostrar mais ou menos como seria a utilização do Expansible String em um contexto real. No nosso Gradle App Level, você já adiciona esses três camaradas que não são adicionados por padrão, ok? Que é para a gente ter aqui, no caso, o Support Design para ter o Recycle, o Coordinator e o App Bar, Material Dialog para a gente, Material Dialog e o Flexbox Layout, para a gente estar trabalhando esse dialog aqui, ó. Aqui tem um Flexbox Layout, certo? Enfim, eu já utilizei esse camarada aqui várias vezes, aqui no blog, é bem simples, né? E esse camarada aqui eu expliquei nesse último conteúdo aqui, então vale a pena ver esse conteúdo, tem vídeo também, porque é muito fácil de utilizá-lo e ter esse, no caso, por exemplo, esse tipo de layout. E eu te falo que sem o Flexbox não ia ser tão trivial como foi com o Flexbox. Então, vindo aqui no Android Manifest, eu não fiz nenhuma modificação, aliás, eu coloquei um tema aqui, certo? No Action Bar, que está aqui no nosso Styles, ok? Todo esse conteúdo vai estar aí no artigo. Isso aqui eu só estou mostrando a estrutura que a gente já tem, mas a gente vai colocar o código aí do Expansible String. E aí a nossa main activity, certo? Que está com o Recycle View, aqui está a Activity Main, que tem a Content Main, que tem aí, na verdade, Activity Main. Eu coloquei todo esse código aqui para a gente poder colocar esse cabeçalho. E aí o Content Main tem o nosso Recycle View, que tem as mensagens aqui, porque mensagens de teste. A nossa View, que é exatamente essa linha roxa aqui, ó, certo? Que separa o conteúdo aqui claro do conteúdo roxo. E aí o nosso Linear Layout, que contém dois Image Buttons, esse Image Button, esse Test View e esse Image Button, esse de teste, perdão, para a gente ter esse controle aqui de fornecimento de conteúdo, e aí é só fornecer o conteúdo. O Emoticon ainda não tem nenhuma atividade, né, ele ainda não funciona, a gente vai colocar o funcionamento. Show de bola, tá aqui em todo lugar, a gente colocou a vínculo de listener via XML, e que eu vou fechar, aqui também, Messages Adapter, o adapter do nosso Recycle View é bem simples, você pode ver que a gente já está trabalhando com o Expansible String Builder, né, pra gente, que é o que a gente consegue estar acessando aí do Edit Test, e já está colocando também no nosso Test View. Aqui no nosso Test View, que está no nosso Layout Item Message, esse camarada aqui,
eu já coloquei aqui o buffer type disponível. Eu não tive problema quando eu testei aqui na minha versão 21, né, API 23, perdão, não tive problema quando eu não tinha esse camarada aqui. Mas eu não testei em outras versões do Android, então já coloca aí para forçar o trabalho com o Exponable e para você não ter o mínimo problema, né, possível problema, quando fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Né, você já está falando que ele vai ter que trabalhar com o Exponable, certo? Então, por segurança, coloca. Ok? Ou então você coloca aqui via Java Code. Você pode colocar aqui como a gente fez no projeto anterior. Eu preferi deixar aqui no XML. Feito isso, vou fechar aqui o adapter, que a gente nem vai estar voltando aqui mais. Vamos aqui. Aqui o onCreate tem a inicialização aqui do toolbar com o nosso title e o nosso subtitle, que é chat page, que é o meu nome em conversa, né, para simular a página de um chat. Pegando de teste, inicializando a nossa lista de disponível String Builder, de mensagens, que eu já, como eu falei, já vamos colocar logo o tipo que a gente vai estar trabalhando. E aí o nosso init recycle, init dialog, ok? Esses daí já vão ficar prontos. Esse daqui vai ficar só esperando ser invocado o show para ele ser apresentado, mas ele já fica instanciado, pronto para ser utilizado. Feito isso, vamos voltar aqui. Temos o new message. Quando o cara clica aqui, ó, vamos abrir e eu verifico aqui, tem uma cláusula de guarda, um padrão de cláusula de guarda para verificar se tem mensagem. Se não tem, eu já nem continuo de um return. Se tem, eu coloco o conteúdo dela dentro de um message, né, que é um disponível String Builder, limpo o edit test, e aí eu adiciono aqui a lista de mensagens do notification, né, notify dataset change, para atualizar a tela, e aí para puxar a última mensagem enviada, no caso para ela ficar visível, a gente utiliza esse método aqui, ó, scroll to position, aí eu coloco a posição -1, né, da quantidade de mensagens, e a gente consegue esse efeito. Se eu vier aqui agora, ó, show de bola, ok? O choose emoticon é o que abre o material dialog. A gente vai ter até que fazer uma correçãozinha depois no código que a gente vai acrescentar, porque esse camarada, ele não pode ser, você não pode chamar o dismiss, né? Vamos ver aqui, o dismiss seria esse camarada aqui, ó. Se você não chamou o show antes, ele dá uma exception. Então, no choose emoticon, que é o clique aqui, a gente só apresenta o material dialog. O choose emoticon, esse camarada aqui está vinculado a cada imagem desse layout, do layout que está sendo apresentado no material dialog. Você vem aqui, ó, emoticons, que é o nosso layout que está utilizando o Flexbox Layout. Você vê que eu tenho aqui, ó, on click em todas as imagens. Choosing emoticon, porque o core da nossa trabalho com colocar o emoticon no texto vai estar exatamente nesse método aqui que eu já deixei ele preparado, só está vazio, certo? Esse camarada a gente vai estar utilizando posteriormente, você vai entender, que é só uma conversão de pixels. A gente vai colocar um dado, por exemplo, 10, eu quero que ele volte em dp, né, uma quantidade em dp, correto? De acordo com a densidade da tela. Então, com isso, a gente já pode começar a codificação desse camarada aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é acessar a mensagem, né, mas num caso como Exponable String Builder. Então eu coloco aqui Exponable String Builder, vou colocar de message. Então, obviamente vai ter que estar o cast, e pegar aqui do edit test, get test, ok? E aí a nossa estratégia, ela tem que fazer o seguinte, ela tem que conseguir colocar o ícone, né, a imagem, em qualquer parte do texto, onde tiver o cursor. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar a metade, duas metades da mensagem. A primeira metade é anterior ao cursor, a segunda metade é posterior ao cursor, certo? Independente da posição, né, do cursor, vai funcionar. Então eu vou criar aqui uma M1 e uma M2. Como a gente vai pegar esses camaradas, vamos criar um novo método, private, que vai retornar aqui um string builder, disponível string builder, get, set, subset, message. Nossos parâmetros vão ser inteiros, start, int, end. E aí seguramente a gente vai pegar aqui, ó, esse camarada, por exemplo, e start, end. Vamos dar o return. Vou colocar só m para economizar. Get, subset, subsequência, ok? Coloco o start
e o end. Temos que dar o cast porque ele retorna, na verdade, um char sequence. Certo? Só um detalhe. Esse camarada aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar a string, a substring, a partir do start até end-1. Não é até end. Ok? Então, seguramente, a gente pode voltar aqui e fazer o seguinte. Nossa primeira metade, anterior ao cursor, é 0 até o nosso message get selection start. Essa é uma maneira de pegar onde está o cursor, tá? No caso do edit test. E agora a gente volta aqui, temos a primeira metade, aqui é M2. A gente vem aqui ET message, a gente pode seguramente, sabendo que essa posição aqui não foi acessada no retorno dessa mensagem, a gente pode colocá-la aqui, e aqui, sem precisar de colocar -1, só colocar message length. Show de bola, já temos aqui as duas mensagens. O que a gente precisa fazer agora é acessar, lembrando que esse método aqui ele é vinculado aos image views desse layout, então a gente pode acessar essa view aqui como um image view sem nenhum problema. Image view, vou colocar aqui e ver, e aí só dar o cast, show de bola. E então a gente vai pegar o bitmap, a imagem que está nela, porque é a imagem que a gente vai estar utilizando, né, que tem um tamanho de 48dp, a gente vai ter que modificar esse tamanho também, vamos pegar esse bitmap da seguinte forma. Image view, get drawable, aqui coloca bitmap drawable, então get bitmap. Show de bola. Para alterar o tamanho é bem simples, vem aqui bitmap, recebe bitmap, create escala de bitmap. Então, nosso primeiro parâmetro aqui é o próprio bitmap, o segundo é o tamanho, na verdade a largura, depois a altura, e agora sim a gente vai começar a utilizar esse método aqui. Ó. Aqui eu vou colocar, eu quero um tamanho de 34 dps, certo? Então 34, flags nenhuma, coloca false no último argumento. Show de bola, e já temos aqui o nosso bitmap no novo tamanho, porque 48dp vai ficar muito estranho no texto, vai ficar uma imagem muito grande com um texto pequeno. 34 se adequou muito bem. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora é criar o nosso image span, né, para suportar a nossa imagem. Então a gente clica em image span, vou chamar de image span, new image span. O primeiro argumento é o contexto, que é, no nosso caso, o contexto do componente, no nosso caso é uma activity. E aí o segundo é o nosso bitmap, tá? E o terceiro é a forma de alinhamento dele. Tem duas formas, bottom ou baseline. Image span, bottom baseline, eu vou colocar aqui baseline, certo? Então temos o nosso image span, e agora seguramente com a nossa estratégia de dividir a mensagem 2 para colocar exatamente a gente tem que colocar o image span logo no final da mensagem 1, que é onde está o cursor. A gente pega esse camarada aqui, para a gente não apagar o caractere, né, não colocar image span no local do caractere que tem no caractere válido, a gente vai ter que adicionar um. Vou colocar aqui append, válido porque foi o usuário que colocou. Então a gente adiciona um, e no local desse camarada a gente vai colocar o nosso image span. A gente vem aqui, coloca set span, nosso objeto de marcação, que é o image span, e aí o posicionamento que ele vai entrar, que é exatamente o tamanho, no caso o tamanho -1, length -1, ok? E aí, lembra lá do bullet, que a gente adicionou o bullet, a gente podia utilizar o mesmo posicionamento, porque na verdade o bullet ele não foi colocado em um texto que existia, ele foi adicionado sem ter aquele bullet, sem ele existir. Aqui a gente tem que colocar a posição a mais, tá? Aqui não funciona se eu colocar -1 de novo. Por quê? Porque o espaço em branco já existe, é no local dele que a gente quer colocar. Então, show de bola. Feito isso, vamos colocar como flag, seguramente, exclusivo, para a gente não ter problema
de travar a digitação do usuário antes do emoticon e depois do emoticon. Porque, como eu falei anteriormente, eu tive esse problema quando eu coloquei inclusive, né? E inclusive. Então, para a gente não ter nunca esse problema, coloca exclusive, que vai funcionar e aí não vai travar a digitação do usuário, porque, né? A gente sabe que trava porque o teclado não consegue montar uma imagem. E ele fica esperando para manter a marcação, ele fica esperando a adição de uma imagem. Não acontece. Ele trava. Então, feito isso daqui, a gente tem que agora colocar essa mensagem concatenada com a mensagem 2, que a gente não usou para nada, no nosso message. Então, eu seguramente posso vir aqui em message, vou dar um clear, depois eu vou dar um append com M1 e depois um append com M2. Mas por causa desse processo aqui, e também por causa desses dois, obviamente, a gente perdeu o posicionamento do cursor. Tá? O cursor não está mais no local onde estava quando o usuário selecionou um emoticon. Então a gente vem aqui, e onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar exatamente depois do emoticon, que é no final desse camarada. Eu venho aqui, set, selection, M1, length. Só colocar o tamanho, porque a gente sabe que o tamanho, na verdade, ele é o posicionamento atual da sequência de caractere mais 1. Né? Se tem 10 caracteres, ele não vai no 9, ele vai no 10. Que é exatamente onde a gente quer. Então, até aqui tudo bem, só tem um problema, a gente tem que fechar o nosso material dialog que está no show e dar um dismiss. Certo? Então, só certificando que está tudo ok, colocamos o bitmap, o image span, show de bola, a gente pode executar agora para ver se está tudo ok com essa versão, porque a gente ainda tem que trabalhar uma outra maneira de adicionar emoticon no texto. Então vamos a essa execução. Vou digitar qualquer coisa aqui, agora vamos colocar um ícone, ele envia, colocar um texto, um ícone, outro ícone, ele envia também. Aí vamos colocar um inicial, depois vim aqui colocar um no meio. Qualquer lugar que você colocar ele vai funcionar. Show de bola, né? Agora a gente tem que ir para uma segunda parte do nosso projeto, que é reconhecer padrão. Por exemplo, quando o usuário fizer isso daqui, ó, colocar um emoticon de riso, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um listening de digitação no nosso edit test. Então a gente vem aqui e coloca implements test watcher, ok? Implementar os métodos obrigatórios. A gente vai estar utilizando somente esse daqui, um test change. O restante fica isso não sendo utilizado. Certo? Vamos colocar o listener aqui no edit test, obviamente. Opa, add test change listener. Ok. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer, nosso padrão, a gente vai responder a dois padrões. Vai ser esse do sorriso e esse do camarada triste. Então sempre tem dois caracteres. Então seguramente a gente pode colocar uma cláusula de guarda aqui. Nem é uma cláusula de guarda, é só um condicional, né? Que o conteúdo vai estar dentro dele. Verificando se o nosso char sequence, vou botar aqui length, é maior do que 1. Se sim, a gente continua. E aí, a outra coisa que a gente vai fazer é verificar mesmo se o último caractere do nosso char sequence é o penúltimo caractere, perdão, é um dois pontos, ok? E depois verificar se o último caractere ou é abrindo ou fechando parênteses ou abrindo parênteses. Então a gente vai vir aqui e vai colocar um int last pos, ok? Char sequence length menos 1. Então aqui literalmente a gente já está na última posição, né, do char sequence válido. Então se tem 10 caracteres, aqui é 9, que é a posição válida, que é de 0, é partindo de 0, correto? E aí a gente faz a verificação aqui, cara. Vem, char sequence. Lembrando que isso aqui é um padrão, cláusula de guarda, a gente vai fazer essa verificação para qualquer um dos casos aqui falhar, né, perdão, se qualquer um dos casos for verdadeiros, quer dizer que a gente não deve continuar. A gente vai dar um return aqui, vou até adicionar aqui, para não continuar o processamento. Char, sequence, charat, ok? Se for diferente de 2 pontos, aqui eu posso colocar last position menos 1. Se for diferente, eu já posso dar o return. Ou, esse camarada diferente
do, fechando parênteses. Deixa eu copiar correto aqui. E diferente do abrindo parênteses. Então são outras condições aqui. Esse E é uma outra condição para a gente parar. Só não tem o -1, tá? Porque o nosso last pos ele já está na última posição. A última posição válida dentro de uma sequência de caracteres, dentro de um array. Certo? Então, se algum desses casos aqui acontecer, a gente sai do return, a gente sai do processamento. Caso não, o que a gente tem que fazer agora é escolher o ícone correto que vai ser apresentado, de acordo com o padrão. A gente verifica aqui somente qual é o da última posição, porque a gente já sabe que tem 2 pontos. Se for esse sorriso, então é o ícone left, rindo. Então vou colocar aqui o int icon, ok? E aqui, icon recebe r drawable laughing, emoticon laughing, se não, é o triste, que é o sad, ok? E aí a gente vai utilizar esse método aqui ainda, choosing emoticon, então a gente vai precisar de uma view, de um image view. Vamos colocar aqui um image view. Image view, vou chamar de image view. New image view, ok? E aí a gente coloca o nosso ícone, o nosso image view, set image, resource, icon. E agora a gente precisa remover esse texto padrão que está aqui, porque o icon vai estar no lugar dele, ok? Então, como é que a gente remove isso? A gente vai fazer a mesma estratégia de metade de mensagem aqui, ok? Vou acessar mensagem, certo? E aqui, para pegar essa metade, eu vou pegar o nosso last pos, last pos, ok? Pegar o last pos, -1. Você deve estar pensando, não deveria ser -2? Não, porque já teve um -1 aqui, ó. E aí eu já estou com 0 até a string, né, até o caractere antes do 2 pontos. Então, tu vai estar pegando esse camarada aí, porque nessa posição aqui ele está exatamente nos 2 pontos, né, voltando aqui, ele está nos 2 pontos, e ele pega, lembrando que ele pega do caractere start até o caractere end -1. Então já é um -2, que deveria ser, na verdade, -3 se não tivesse esse camarada aqui. Show de bola, agora a gente pega esse camarada aqui e coloca aqui, só que agora é mais 1, né? Porque ele já está com -1 aqui, então ele está pegando na posição errada. Ele vai estar pegando um que a gente. Ele vai estar pegando esse ou esse se você não colocar o +1. E aqui é o tamanho mesmo, né? O que resta. Então temos as duas mensagens. E agora seguramente eu posso vir message dar o clear e somente message append, que é o M1 e o M2. Só tem um problema novamente, perdemos, né, o local onde está o nosso cursor, né, que vai ser utilizado nesse método aqui. A gente vai invocar agora. Eu vou até pegar aqui, vou colocar aqui embaixo, com o nosso image view. Ele vai estar simulando, por exemplo, como se tivesse tido um clique em alguma das imagens que tem esse, né, na imagem que tem esse ícone ou que tem esse daqui, certo? Vamos corrigir o selection do edit test, set selection, exatamente como fizemos anteriormente. Só que aqui, anteriormente eu digo no método choosing emoticon, só que a gente tem que fazer para chegar preparado já nesse método. Tá? A gente não pode deixar com ele, porque o cursor não vai estar no local correto. Length. Então, feito isso, aqui está quase ok para a gente conseguir, né, prosseguir com os testes. Só falta uma coisa. Quando a gente conseguir entender um padrão de texto e colocar o emoticon, a gente não vai ter utilizado esse camarada aqui, ele não vai estar aberto. Então essa chamada aqui vai gerar uma exceção, né, e vai fechar a aplicação. Não adianta colocar dentro de try-catch, ok? Então o que a gente vai fazer é feio, mas vai funcionar. Private, só para esse exemplo aqui, boolean is material dialog displayed false.
Quando for aqui, clicar nesse camarada aqui, ó, Choose Emoticon, você coloca True, ok? E aqui, se for True, a gente vai e chama esse Dismiss. E, obviamente, vamos colocar esse camarada como False, certo? E ele já inicia como False, ok? Você pode confiar no padrão, no valor padrão do Java e deixar aqui porque ele já é iniciado como false, mas vai que um dia isso mude, né? E isso acaba quebrando seu algoritmo. Então coloca o false mesmo, explícito. Então aqui está verificado. Podemos realizar o teste com o nosso novo reconhecimento de padrão, que deve funcionar sem problema. Então vamos ao teste. Antes de executar, vamos a algumas correções. Primeiro, aqui é igual, não é diferente. E aqui, se a gente trabalhar dessa forma, pegando o chassi com esse length, a gente nunca vai acessar, poder colocar o nosso ícone, né, o nosso emoticon, no meio do texto, se o usuário voltar com o cursor. Então a gente tem que acessar a posição do cursor. ET, message, get, selection, start. Então aqui está ok. E agora você vai ver, quando a gente executar, eu nem vou mostrar não, mas quando a gente executar e estiver digitando no nosso de teste e colocar o ícone, dependendo da posição do ícone, se tiver quebra de linha, né, no digitest que ele vai começar a expandir, o ícone vai sumir, ok? Vou até apresentar aqui, ó. Esse é um problema que está até comentado no Stack Overflow, um problema bem novo, né, um mês atrás, e essa solução aqui funcionou para mim, ó. Colocar o retorno de carro antes do image spam. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai voltar e colocar aqui, ó, retorno de carro, ok? E aí a gente pode seguramente executar. Tá lá, e aí ó, vou digitar aqui, qualquer coisa, eu vou colocar aqui o ícone e vou continuar digitando. Você vai ver que eu vou acrescentando, se eu vier colocar aqui também, ó, ele funciona no meio do texto. Então, com o retorno de carro funcionou, ok? E se eu não sei se é um bug, uma limitação, simplesmente acontece isso. Eu vou colocar aqui agora, esse camarada aqui, ó. Não, vou colocar outro, diferente. Ok, então posso enviar, show de bola, né? Vamos colocar mais um aqui. Vou colocar vários agora, vou colocar 3, 4, enviar, e tá lá. Né? Então a gente conseguiu fazer a nossa aplicação funcionar com o nosso Expanable String, na verdade Expanable String Builder. Né? Obviamente que você poderia aprimorar ainda mais. Fica atento a esse detalhe do retorno de carro, isso me pegou de surpresa também, mas enfim, funcionou, né? Depois que eu coloquei ele. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, né? Espero que você tenha aprendido a trabalhar com Expanable String. Não se esqueça de vir aqui no artigo, ler e comentar o que você ficou em dúvida, seja o que for, porque eu não fiquei com dúvida nenhuma quanto ao Expanable, somente na questão do retorno de carro, mas aparentemente é uma solução para um bug que não foi corrigido, vamos assumir que é um bug, né? E, enfim, comente se você ficou com alguma dúvida, o que você acha que pode ter de conteúdo aqui, enfim, eu vou estar fazendo, né? Sempre que possível. Não se esqueça de se inscrever na lista de e-mail aqui, ou no final do artigo, né, você tem a opção aí, para você receber o conteúdo em primeira mão, certo? Então é isso aí, valeu, obrigado, tchau!